ver, o vídeo de hoje é um vídeo completo. Nossa, toda vez eu vou falar um vídeo completamente diferente. Como vocês podem ver, o vídeo de hoje é bem diferente do que o normal aqui no canal, mas quem sabe esse se torne um vídeo mais frequente por aqui. Pra quem ainda não sabe, eu morei por quase 3 anos no Canadá e na metade do ano passado eu decidi mudar de volta pro Brasil pra cumprir uma coisa que eu só vou contar no final desse vídeo. Então hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre as diferenças entre o Brasil e o Canadá e falar um pouco sobre qual é melhor, não, talvez melhor não seja a palavra, falar um pouco sobre como é a vida em cada lugar e como é a mudança do Brasil pro Canadá e do Canadá pro Brasil. Enfim, eu vou responder algumas perguntas. Eu pedi no meu Instagram para as pessoas me mandarem perguntas sobre quais curiosidades elas queriam saber sobre o Canadá, sobre o Brasil ou sobre a mudança para os dois países. E aí eu peguei essas perguntas de vocês e eu vou responder agora. Então se você tem mais alguma dúvida com relação a isso e não foi respondida, você pode deixar nos comentários desse vídeo, que aí se tiver mais perguntas, quem sabe eu faço um novo vídeo falando sobre isso. Bom, antes de eu começar, eu sei que tem muito brasileiro que vai pro Canadá e fica com aquela agonia, aquela aflição de estar morando em um país estrangeiro, que é uma aflição muito real. Se alguém falar pra você que você tá de frescura e que é first world problems, cara, acontece, é isso mesmo. Isso aconteceu comigo também, e né, tô aqui no Brasil agora. Mas enfim, vamos pras perguntas e conforme as coisas forem acontecendo a gente vai conversando mais sobre isso. Bom, a primeira pergunta é bem importante, que é se a gente trabalhava no Canadá e com o quê? Na verdade, a nossa ida pro Canadá foi smooth, vamos dizer assim, porque a gente só foi pro Canadá porque meu namorado foi contratado pra trabalhar lá no Canadá. Eu tava no último ano, então eu me formei e fui também porque é autoexplicativo, né? Meu namorado trabalha com computação, então ele foi contratado pela Amazon lá no Canadá, enquanto ele ainda morava aqui no Brasil. Então a Amazon cuidou de todo o processo e a gente só precisou fazer as malas e ir. É claro que não é tão simples assim. Digamos que foi muito mais simples do que de outras formas de imigração e que outras pessoas que imigraram até que a gente conheceu lá. Então ele continuou trabalhando na Amazon, ele continua ainda trabalhando na Amazon. E lá no Canadá eu trabalhei, tipo assim, um monte de lugares diferentes. Mas foram mais empregos que eles chamam de empregos de base, que é tipo loja. Eu sei que vocês estão um pouco curiosos para saber sobre os empregos que eu tive no Canadá e quais foram os lugares que eu trabalhei. Eu trabalhei em vários lugares super diferentes uns dos outros. Então, se você quer saber quais são os lugares que eu trabalhei lá no Canadá, como foi, inclusive, salário que eu ganhava lá, se inscreva neste lindo canalzinho, porque assim quando eu postar esse vídeo falando sobre a minha experiência de trabalho no Canadá, que tem muita treta, vocês vão saber e vocês vão poder vir assistir o vídeo. Qual foi a sua primeira impressão ao chegar no Canadá? Então, a minha primeira impressão ao chegar no Canadá, se eu não me engano, foi quando a gente foi imprimir os documentos que eu tinha que levar na escola de inglês. A minha primeira impressão, eu acho que é exatamente o que é o estereótipo canadense, de que é um lugar super organizado, as pessoas são super educadas, as pessoas são super gentis e as coisas funcionam. Eu acho que essa foi a minha primeira impressão do Canadá. Eu lembro que no meu primeiro dia sozinha, eu fui até um Starbucks. A hora que chegou no Starbucks, eu tava muito confusa ainda, as coisas ainda estavam se encaixando na minha cabeça e eu tava muito tensa de começar a falar inglês. Não que eu não soubesse, mas a tensão que você fica por pensar que você tem que falar em uma língua que não é essa língua nativa, faz as coisas ficarem um pouco mais difíceis. E foi exatamente isso. A hora que eu cheguei na frente do caixa pra pedir o que eu ia comer lá, meio que deu tela azul, assim, sabe? Eu não conseguia falar meu nome, eu não conseguia entender o que ele falava. Mas eu acho que eu tive muita paciência pra sempre pedir pras pessoas repetirem. Então, tipo assim, às vezes eu podia não saber uma palavra do que ela falou, mas eu pedi pra ela repetir, tipo, 5 vezes, pelo menos, pra eu tentar, sei lá, assimilar a palavra. E as pessoas sempre foram muito gentis, ninguém nunca ficou estressado ou puto por eu não conseguir entender e tal. Você chorou? O Fred chorou? O Fred teve namoradas no Canadá? Eu não chorei, porque eu acho que eu tava muito impressionada quando eu fui. Eu fui sozinha, o Luiz já tava lá. Quando eu fui, eu não chorei, mas depois que eu tava lá, uns tempos depois, hora que deu um choque de realidade, aí sim eu comecei a chorar. O Fred não chorou, porque o Fred é muito de boa, então onde você colocar ele fica e ele assume que aquela é a casa nova dele, ele não tá nem aí pra ninguém. Mas quando ele chegou lá, ele tava muito perdido, assim, muito, né? Ele foi depois de mim com a minha mãe. Pra ir pra lá, a gente castrou o Fred, não porque seja melhor ser cachorro castrado pra viajar, ou que tenha que ser
castrado pra mudar pro Canadá, nem nada assim. Foi um problema de saúde. Na verdade, eu sempre quis ter castrado o Fred antes, mas meus pais não eram muito a favor e tal, então como vou morar com eles, enfim. Deu tudo certo, o Fred foi pra lá, o Fred não fez namoradas lá, muito pelo contrário, o Fred fez vários inimigos, teve várias tretas, mas isso também é assunto pra outro vídeo. E se você quiser saber das tretas do Fred no Canadá, deixa um comentário aqui embaixo pra eu saber que você quer ver esse vídeo. E não esquece de se inscrever no canal, né? Porque senão eu posto o vídeo e você não vai ficar sabendo. Se você tá perdido, o Fred é este lindo cachorrinho de 12 anos de idade. O que é imprescindível pra morar no Canadá sem muitas dificuldades? Visto. Cara, não sei, eu acho que você precisa ter um inglês ok, não precisa ser um inglês perfeito, porque eu conheço muita gente lá que não sabia nem pedir água no restaurante e morava lá numa boa. Eu acho que você tem que ter a mente aberta, porque são culturas completamente diferentes, apesar de sermos todos americanos. As pessoas são diferentes, os jeitos são diferentes, a arquitetura é diferente, os gostos são diferentes, tudo é muito diferente. Então se você não tiver a mente bem aberta pra não aceitar essas coisas, mas pra você entender as coisas diferentes, eu acho que isso pode ser um problema. Duas coisas que você sente falta de Vancouver. Bom, eu fiquei um tempo aqui pensando, bastante tempo, acabou a bateria da câmera e tal, tive que trocar. As coisas que eu sinto falta não são de Vancouver especificamente, são do Canadá. Eu não gostava muito de Vancouver, eu achava um lugar meio, sei lá, estranho. Então eu não sei se sinto falta de muitas coisas em Vancouver especificamente. O que eu acho que eu sinto mais falta de Vancouver são as pessoas que eu conheci lá que eu gostava, que não foram muitos, porque foi muito difícil fazer amizade em Vancouver. Beijo, sofá. E o aeroporto, por incrível que pareça. Eu sempre fiz piada com isso quando eu morei lá e eu sempre falei que meu lugar preferido da cidade era o aeroporto, que na verdade nem fica em Vancouver mesmo, fica na região de Vancouver, né? Ele fica em Richmond, que é uma cidade, tipo, vizinha de Vancouver. O aeroporto de Vancouver era muito bom. Não porque a estrutura era boa, porque, sei lá, aviões eram bons, enfim. Eu não sei até hoje qual é a pira do aeroporto de Vancouver, mas existe meio que essa fama, assim. Ele tem voos muito baratos, ele tem tipo um site que faz promoção relâmpago de voo e meio que você consegue viajar para muitos lugares pagando pouco. Outra coisa que me deixava confortável com o aeroporto de Vancouver é que ele era no extremo oeste do Pacífico. Então era só você dar um tchum e você chegava no Japão, na Ásia, nas coisas que eu gosto, né? A nossa viagem pro Japão, eu vou deixar um card aqui com uma playlist da nossa viagem pro Japão. A gente pegou um voo meio estranho pra pagar mais barato, mas se a gente tivesse pegado um voo direto de Vancouver pra Tóquio, o voo tem mais ou menos 8 horas. É um voo direto. Em 8 horas você tá em Tóquio. Então, tipo assim... Teve algo que você achou que seria de um jeito quando você voltou pro Brasil, mas foi de outro? Teve! E eu me sinto muito imbecil. Tipo assim, quando você tá em um lugar e você viaja pra outro lugar, você só consegue ver as coisas positivas desse lugar que você viajou, né? Então mesmo você tendo morado no Brasil, quando você vai e viaja, principalmente pra mim, que eu sentia muita falta daqui, tipo, eu só conseguia ver as partes positivas do Brasil. Então, eu não lembrava que as pessoas no Brasil eram tão... do jeito que elas são, sabe? Eu não lembrava que, tipo, a pessoa fumava na sua cara, que as pessoas sempre tentavam passar a perna em você, que as pessoas sempre tentavam lograr suas custas, que as pessoas mentiam tanto. E o mais louco disso é que quando eu cheguei no Canadá e eu vi as pessoas, tipo, prometendo coisa e você acreditava e tal, eu pensava, mano, como que elas acham que as pessoas não mentem? E aí, conforme você acostuma lá, você começa a entender que, tipo, você acostumar com o bom é muito mais fácil do que você acostumar com o ruim. Então eu acho que eu acostumei com as pessoas sendo confiáveis e tendo uma boa índole. E aí, a hora que chegou aqui no Brasil, eu me dei conta de que é verdade, né? Não é assim no Brasil todo e as pessoas passam a perna umas das outras. Mas, por que você voltou pro Brasil? Só tristeza aqui. Então... O que mais você sente falta do Canadá? Absolutamente tudo. Sério, sem brincadeira. Principalmente agora que a gente tá, tipo, quarentenado, enfiado dentro de casa e tal. A estrutura das casas no Canadá é completamente diferente das casas aqui do Brasil. Os problemas que você tem são muito mais fáceis de resolver lá, porque as pessoas que estão lá, elas estão muito dispostas a te ajudar, e aqui não. As coisas têm um preço
pagável, porque não é idiota o preço. Se você tiver problema com alguma coisa, parece que é muito mais fácil de resolver lá. É mais fácil viajar. Eu amo viajar. Lá é muito mais barato pra você viajar pra qualquer lugar que seja. É muito mais fácil você guardar dinheiro lá. A gente não consegue guardar dinheiro aqui. Tipo, não dá pra fazer muitos planos pra coisas grandes, porque você simplesmente tem que gastar todo o dinheiro da sua vida, do seu salário, pra você viver. Mas acho que o principal é poder viajar, poder comprar as coisas que eu quero e a casa. Nossa, sinto muita falta da nossa casa lá no Canadá. De verdade. Muita, muita, muita. Eu odiava a parede do nosso quarto, que era um verde cocô, e eu até hoje falei que a gente precisa entender as diferenças das pessoas, mas até hoje eu não consigo entender como alguém coloca um verde cocô na parede do quarto. Tipo assim, não é uma parede, isso é em todas as paredes do quarto. Mas você entende o tamanho desse problema? Tipo, a cor da parede de um quarto? Pois é, outro dia aqui a gente teve problema com o registro de água e a gente ficou 2 dias sem água quente. Num puta inverno que tava frio pra caramba, e a gente 2 dias sem tomar banho na água quente, porque a bonita que administra o apartamento simplesmente falou: ah, foda-se vocês que se virem pra trocar. E aí era final de semana, feriado, não tinha ninguém trabalhando, não tinha como comprar os negócios que precisava, não tinha ninguém pra me trocar, enfim. Saudades de reclamar da cor do quarto. O que mais te chocou culturalmente no Canadá? Tiveram muitas coisas que me chocaram, mas eu acho que de todas, a maior delas foi a quantidade de comida, o tamanho das porções de todas as coisas que as pessoas comem lá. Então, tipo assim, você vai pedir um prato à la carte. Não vai vir um prato, tipo, num tamanho normal. Vai vir um prato gigantesco. E aí você come. Essa é boa, hein? Passar o Natal no Canadá é suave por conta do frio? Pra alguém que não tá acostumado, principalmente. Olha, essa pergunta pode encaixar com o que eu sinto falta do Canadá. Eu sinto muita falta do Natal. Sim, é frio. Só que tem um detalhe, né? A gente mora em Vancouver, que é menos frio. Acho que é o lugar que menos faz frio no Canadá. A mínima que a gente chegou a pegar lá foi tipo -8. Mas foi assim, tipo, um dia fez -8 e daí o resto já ficou de boa. O inverno mesmo, o pesado do inverno em Vancouver era tipo, sei lá, uns 2 negativos. Nunca fez tanto frio assim. Por quê? Primeiro, eu sou do Paraná, né? Lá onde eu morava no Paraná faz isso bem fácil no inverno, então... Mas o motivo principal de que não é tão difícil assim passar um inverno lá é porque todos os lugares estão muito bem preparados para isso. Então, por exemplo, assim, a casa, mesmo que você não esteja com o aquecedor ligado, e eu particularmente tinha pavor do aquecedor ligado, ela por ser, sei lá, com isolamento térmico de madeira e coisas assim, ela por si só já tinha uma temperatura muito mais agradável. A casa que eu morava lá no Paraná e o apartamento que eu moro aqui em São Paulo agora, os dois, se tiver tipo 10 graus lá fora, você pode ter certeza que vai estar menos aqui dentro. Então você sempre sente muito mais frio dentro de casa e ainda sente frio na rua e ainda sente frio em todos os lugares. E no Canadá não é assim, no Canadá é o contrário. Desde que você esteja dentro dos lugares, você tá super aquecido e acaba sendo muito confortável. Fora que o clima frio, sinceramente, combina muito bem com o Natal. Então não é um problema o Natal no frio. Muito pelo contrário, é muito mais gostoso passar o Natal no inverno. Sem contar, é claro, né? Sem entrar em todas as lojas, em todos os estabelecimentos públicos e ficar tocando um monte de musiquinha de... O Natal no Canadá é simplesmente sensacional. Principalmente se nevar, porque em Vancouver não neva sempre, né? Como é morar no Canadá? Achar emprego lá é mais fácil do que no Brasil? Tem uma frase que eu sempre uso, que eu gosto muito de usar pra comparar os dois lugares, que é assim: lá é muito bom, mas é ruim. E aqui é muito ruim, mas é bom. É meio que assim, você vai ter uma qualidade de vida muito boa fora do Brasil, porque as coisas são mais certas, digamos assim. Então você não vai precisar morar num lugar caindo nos pedaços, mesmo que você não ganhe muito bem. Você não vai precisar passar vontade das coisas, mesmo que você não ganhe muito bem, porque se você juntar um pouquinho, você vai acabar conseguindo comprar. E tudo isso acaba diminuindo a criminalidade. Então você tem mais segurança pra morar, pra sair, pra fazer suas coisas e tal. É muito bom morar num país de primeiro mundo. E o Canadá, que é um país que é tão receptivo para estrangeiro, eu acho que deve ser melhor do que morar em outros lugares. Mas por outro lado, é o que eu falei antes, a gente não tinha muitos amigos lá e as pessoas parecem ser realmente bem mais frias do que aqui. Aqui é muito mais fácil fazer amizade, aqui é muito mais fácil você ter carinho, assim, e sentir essa conexão com as pessoas e tal. Lá é muito mais cada um na sua, sabe, distanciamento, coisas assim. E isso é uma coisa que a gente sentia muita falta daqui, além, é claro, da comida, né?
Sobre arranjar emprego. Eu não sei como vai ficar agora depois da pandemia e depois da crise, apesar de que o Canadá soube lidar muito bem com tudo isso, né? Claro. Mas, pelo menos enquanto eu tava lá, sempre foi assim. Sempre teve muito mais oferta de emprego do que gente pra trabalhar. Tanto é por isso que o Canadá sempre aceita imigrante, sempre quer gente nova lá. Se você for especializado e muito bom numa área, tu vai ter certeza que você vai conseguir um emprego no Canadá. Se você for com alguém e quiser trabalhar no Canadá e não se importar em trabalhar no emprego de base, sim, você acha muita oportunidade de emprego lá. Tem emprego em tudo que você imaginar para emprego de base. E por mais que sejam empregos de base, geralmente você vai ganhar uma quantia ok. O que é muito diferente aqui do Brasil, que além de ter pouca oferta de emprego, eles querem uma especialização super incrível para um cargo que vai te pagar super pouco e que no final você não vai dar conta de pagar suas contas e vai ter que ter uma vida bem inferior ao que você teria lá com um salário mínimo. Mas como eu já disse antes, eu vou fazer um vídeo falando melhor sobre emprego, sobre como eu trabalhei lá, enfim, com todas as minhas experiências de emprego lá no Canadá. Então não esquece de se inscrever no canal para receber a notificação desse vídeo. E é isso, essas foram as perguntas que eu recebi lá no Instagram. Se você ainda tem alguma pergunta e você ainda quer saber mais sobre a minha experiência no Canadá, não esquece de deixar o seu comentário aqui me perguntando, porque daí eu posso fazer outro vídeo respondendo a novas perguntas. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Kiss!